Quer ajudar o Entreplanos a continuar produzindo vídeos? Então considere se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha recompensas muito legais. Para mais informações, clique no link aqui embaixo na descrição. Atenção! Este vídeo tem spoilers. Breaking Bad é uma série merecidamente celebrada por diversos aspectos, indo do roteiro, passando pelas atuações, pela direção e, é claro, pela conversa que o programa estabelece com outras obras de arte. Afinal, o seriado contém uma diversidade enorme de referências a filmes, músicas, programas de TV e livros. Mas de todas as referências encontradas em Breaking Bad, poucas tiveram tanto peso e importância para o seriado quanto a poesia de Walt Whitman. Esse é considerado um dos maiores poetas da literatura americana, tendo escrito centenas de poemas ao longo do século XIX que depois influenciaram incontáveis artistas das gerações seguintes. Now, you don't get away that easy. Picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think. Answer. Go on. E aparentemente, Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad, é um desses seguidores de Whitman. Porque o seriado de Gilligan não apenas cita Walt Whitman diversas vezes, mas também usa seu livro mais famoso, Folhas de Helva, como um objeto crucial para o desfecho da série. Mas não se engane, Walt Whitman não está em Breaking Bad somente para ditar o rumo da trama. Porque se olharmos atentamente, vemos que a poesia de Whitman também desempenha um papel simbólico muito importante nessa história. Have you seen Leaves of Grass? My book? Walt Whitman? A relação entre Breaking Bad e Whitman começou mais especificamente na terceira temporada, episódio 6. É nesse dia que Walt conhece seu novo assistente de laboratório, Gale Boetticher, um químico extremamente qualificado e que não esconde seu entusiasmo em trabalhar com o famoso Heisenberg. E sendo um homem muito culto, Gale em certo momento cita um poema que ele adora. And all the while I kept thinking about that great old Whitman poem. E aí, quando Walt pede para que Gale recite o poema de Whitman, o colega vai e declama o texto de cor. And from time to time, looked up in perfect silence at the stars. E mais tarde, ainda nesse mesmo episódio, vemos Walt descansando em casa lendo o quê? Justamente o Folhas de Helva de Whitman, indicando que Walter aproveitou a deixa de Gale para se familiarizar ainda mais com a obra do poeta. E essa não foi a última aparição de Whitman na terceira temporada. Mais tarde, no episódio 12, vemos uma cena em que Walter e seu filho estão assistindo Jeopardy, um dos mais famosos programas de auditório dos Estados Unidos. E quem é que aparece de novo aqui? A loud, harsh cry. Walt Whitman's was barbaric. Até esse ponto, a inserção de Whitman em Breaking Bad parece ser apenas mais uma daquelas breves referências que o seriado faz constantemente a outras obras de arte. Mas isso muda drasticamente a partir da quarta temporada, episódio 4. Vale lembrar que a essa altura, Gale já havia sido assassinado por Jesse por ordem do Walt. Pois bem, no tal episódio 4, Hank mostra para o Walt algumas das evidências coletadas na investigação do assassinato de Gale. E aí, o Hank pede para o Walt ajudar ele a decifrar uma anotação feita por Gale em seu caderno. Para WW, minha estrela, meu perfeito silêncio. E quem poderia ser esse WW? Willy Wonka? Walter White? You got me. E aí, para desarmar a tensão do momento, Walt na mesma hora mostra uma página do caderno de Gale que contém a resposta. It's a poem by Walt Whitman. Your WW. Depois dessa cena tensa, Breaking Bad deixa Whitman de lado por um bom tempo. A próxima vez que ele vai ressurgir é numa aparição muito rápida no terceiro episódio da quinta e última temporada, quando Walt mexe numas caixas e reencontra seu exemplar de Folhas de Helva para em seguida deixar o livro em sua cabeceira. Parece uma cena meio insignificante, não é? Mas depois a gente vai ver que tirar o livro daquela caixa foi uma escolha que mudaria para sempre a vida de Walt. Porque depois, no episódio 8 da quinta temporada, Hank usa o banheiro do cunhado e pega justamente esse livro para se distrair. E então, tanto ele quanto o público vão descobrir algo chocante. Nós espectadores não sabíamos, mas esse tempo todo, aquele livro de Whitman tinha sido um presente do Gale pro Walt. A evidência disso é a dedicatória que Hank descobre. Para meu outro WW favorito. É uma honra trabalhar com você. Com carinho,
RGB. Hank então liga os pontos, compara letras e descobre que o criminoso que ele procurava esse tempo todo era seu próprio cunhado. Eis aí o início da ruína de Heisenberg. Sob um ponto de vista de narrativa, todas essas inserções de Whitman em Breaking Bad são brilhantes. No começo, a gente vê Whitman nesses episódios sem dar muita bola. Mas depois, quando temos a grande revelação, vemos que ela funciona muito bem não só porque ela é chocante, mas também porque ela nunca parece gratuita ou aleatória. A gente percebe instantaneamente que essa foi uma reviravolta cuidadosa e pacientemente construída ao longo de anos, bem debaixo do nosso nariz. E o surpreendente é que não estava nos planos originais da série fazer com que Whitman tivesse um papel tão importante. Segundo Vince Gilligan, quando eles escreveram o episódio com a primeira aparição do livro lá na 3ª temporada, eles não tinham planejado ainda que aquela cópia ganharia tanta importância mais pra frente. Essa decisão surgiu naturalmente mais tarde, quando eles olharam para as temporadas passadas em busca de ideias para novos rumos. E a escolha de trazer o Whitman de volta dessa maneira foi acertadíssima, porque ela mostra como Gilligan e seus roteiristas enxergavam a trama de Breaking Bad sempre em termos de ação e consequência. Eles queriam mostrar como qualquer decisão feita pelos personagens, até mesmo aquelas que pareciam inofensivas, poderiam voltar mais tarde para mudar tudo. Dessa forma, as ações dos personagens ganham muito mais peso e significado. You got me. Agora que já vimos como Folhas de Relva ajudou a moldar os eventos de Breaking Bad, acho fundamental apreciarmos também a importância simbólica que a poesia de Whitman tem nesse seriado. Qual é a relação que encontramos entre os poemas e os personagens? Como esses textos nos revelam as camadas mais íntimas de Gale e de Walt? Vamos começar com a primeira vez que Whitman apareceu no programa. Nessa cena, o Walt pergunta pro Gale como um químico como ele trabalha produzindo drogas. E então Gale revela que ele não acha estar fazendo algo tão errado assim. Mas acima disso, Gale conta que por muito tempo ele ficou no mundo acadêmico ocupado com coisas que o afastavam do laboratório. E assim ele foi se frustrando porque a verdadeira paixão dele era colocar a mão na massa. Ele sentia falta da magia de fazer química. E aí ele se lembrava do poema de Whitman chamado Quando Ouvi o Astrônomo Erudito. Nele temos um eu lírico que descreve um dia no qual ele ouvia uma lição de astronomia ministrada por um cientista aclamado. Mas após ficar tanto tempo olhando para números, tabelas e fórmulas, o eu lírico se frustra e decide sair da aula para andar à noite e contemplar as estrelas em sua beleza do mundo real. Ou seja, para o Gale, esse poema reflete perfeitamente o que ele estava vivendo. Tanto ele quanto o eu lírico são cientistas que não se contentam em apenas lidar com a natureza de forma distanciada e fria. O que ambos realmente almejam é uma conexão mais direta, eles querem uma vivência profunda com a natureza para que possam sentir a perfeição do mundo ao redor em primeira mão. Because it's all still magic. You know? Chemistry? Mas o interessante é perceber como o poema recitado por Gale também nos remete muito ao Walter. Por anos, ele foi se frustrando com o mundo do empreendedorismo e com a sala de aula, ensinando para um monte de adolescentes que não estão nem aí para a ciência que encanta Walter. E então, quando ele entra para o mundo da fabricação de drogas, ele muda completamente a sua vida. De certa forma, ele é como o Gale e como o eu lírico do poema, deixando para trás o que lhe afastava da beleza científica e agora dedicando seus dias a criar algo com a magia da química. Só que, ao contrário de Gale, que sempre manteve o seu encanto com o trabalho, Walt rapidamente se esquece dessa poesia da ciência e vai se focando cada vez mais nos confrontos de cartel, no dinheiro e na construção de seu império ilícito. E então vem o Gale, que por um dia relembra tanto o Walt quanto o público de que, no fundo, ainda existe ali um cientista apaixonado pela química. Mas, infelizmente, esse encanto redescoberto dura pouco. Logo mais, Heisenberg volta a falar mais alto, matando lentamente o cientista deslumbrado que Walter foi uma vez. There's nothing but chemistry here. E tem outro poema de Walt Whitman que é essencial da gente analisar. Um chamado Deslizando Sobre Tudo, ou Gliding Over All no original.
Não, esse poema nunca é recitado ou mostrado em nenhuma cena de Breaking Bad. Mas adivinha qual é o nome daquele episódio em que o Hank descobre a dedicatória feita por Gale? Justamente, Gliding Over All. E se a gente ler o poema que dá nome a esse capítulo, vemos que ele também tem forte importância simbólica. Em Deslizando Sobre Tudo, vemos o eu lírico descrever um estado de elevação absoluta, como se sua alma não pudesse mais ser contida por nada. Ele transcende para além do tempo e espaço, alcança a liberdade, tal qual um navio que avança sobre as águas, e ainda celebra a morte, mas não de forma sinistra, e sim falando da morte como algo natural e intrínseco à existência. Beleza, mas como isso tudo pode ser visto em Breaking Bad? Bom, se a gente reler o poema, mas dessa vez imaginando o Walter como o eu lírico, a gente obtém uma interpretação totalmente diferente, mas que reflete muito bem o personagem. Quando o poema fala sobre deslizar sobre tudo, até mesmo sobre o tempo e o espaço, ele está descrevendo o eu lírico transcendendo a um novo patamar de existência. Pois bem, transcender com certeza é um dos objetivos de Walter. Ele começa como um cidadão comum, mas com o tempo ele adquire uma mania de grandeza. Walter fica tão obcecado com seu império que ele vai se fixando cada vez mais na construção de sua imagem como Heisenberg. Uma figura não humana, mas sim lendária. Um ser maior do que a vida. Para ele, Walter pode até morrer, mas a lenda de Heisenberg vai transcender natureza, tempo e espaço. Agora junte essas ideias ao próximo verso que compara a alma do eu lírico a um navio que avança sobre as águas, e temos a segunda grande temática do poema, a liberdade. Afinal, transcender dessa forma aqui é também adquirir a liberdade absoluta. E liberdade absoluta é algo que Walter passa o seriado inteiro buscando. Liberdade para exercer seu trabalho, para não ser controlado por ninguém, para poder fazer o que ele bem entender. E para conseguir avançar livremente como faz o navio no mar, Walter toma todas as medidas necessárias para eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. O que nos leva ao final do poema. Morte. Muitas mortes cantarei. Se Whitman escreveu isso para celebrar a morte como parte natural da existência, com Walter esse verso muda completamente. Porque quando chegamos no episódio Gliding Over All, já vimos Walter trazer a morte a muitas pessoas. E não à toa, é no capítulo Gliding Over All que Walt concretiza um de seus mais sanguinários planos. A execução simultânea de 9 prisioneiros em 3 cadeias diferentes para que nenhum possa delatá-lo. De fato, muitas mortes Heisenberg cantará. Tá vendo por que é brilhante o uso que Breaking Bad faz da poesia de Walt Whitman? Em uma época em que tantos filmes e programas se entopem de referências meio vazias a outras obras, é um alívio ver algo como Breaking Bad, que sabe usar suas referências com um propósito tão bem pensado. Na série, a obra de Walt Whitman não só molda os eventos da trama, mas também ajuda a traduzir a essência dos personagens em forma de poesia. E se isso tudo não fosse suficiente, nesse processo Breaking Bad ainda por cima introduziu a obra de Walt Whitman a toda uma nova geração. Tenho certeza então que agora existem vários fãs de Walter White que também podem dizer que tem um outro WW favorito. Olha, eu tava com saudade já de falar de Breaking Bad aqui no Entre Planos, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero aproveitar para agradecer muito a todos os nossos apoiadores que nos ajudam a financiar o nosso trabalho com o Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a manter o Entre Planos vivo. E se você quiser se tornar um apoiador também, é muito simples. Você pode contribuir com um valor mensal que fica ao seu critério e, como forma de agradecimento, a gente vai te dar acesso a conteúdos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem live fechada só para os apoiadores, tem também o nosso Cineclube Entre Planos, é muita coisa legal. Então, se você se interessou por esses conteúdos exclusivos e quiser ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, basta conferir a nossa campanha no Apoia-se. O link está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.